Hoje começamos então citologia e vamos começar estudando de fora para dentro. Começamos com a membrana plasmática. Membrana plasmática, também chamada membrana celular. E essa membrana, ela tem a composição principal lipoproteica. Isso quer dizer, lipídios associados a proteínas. Os lipídios são esses que parecem um alfinetezinho aí, né? A cabecinha e as perninhas. Então, e percebam que do outro lado também tem um outro lipídio, né? E que essa parte redondinha aqui, que a gente chama de fosfolipídio, né? Então, essa parte referente aqui ao fosfato, ele está para o lado de fora da membrana, em contato com o meio externo e aqui do lado de dentro, em contato com o meio interno da célula. Então, essa parte aqui é a parte que a gente chama de polar, é a parte hidrofílica, que gosta de estar em contato com a água. E essas perninhas aqui seria o lipídio de verdade, né? Lembram? O lipídio ele é apolar e ele é hidrofóbico, ele não gosta da água. Então, automaticamente, ele já vira para dentro e fica aqui escondidinho. Afinal de contas, o meio externo e o meio interno são feitos basicamente de solvente água, ok? Por isso, a membrana plasmática, ela fica desse jeitinho aqui, tá? A bicamada lipídica e os lipídios ficam voltados para dentro. Entre eles, nós podemos encontrar proteínas. Essas proteínas, percebam que elas ficam aleatoriamente, não formam camadas. Tá? Então, ele é formado por duas camadas de lipídios com proteínas intercaladas, formando um desenho que nós chamamos de mosaico. E ele é fluido devido à composição lipídica. Os outros componentes que nós encontramos na membrana, né? Além dos fosfolipídios, que formam a bicamada, nós temos o colesterol, que é esse amarelinho aqui, ó. O colesterol, além de estar circulando no sangue com algumas funções, ele está presente na membrana plasmática, conferindo a ela uma maior maleabilidade. Então, ela é maleável, né, com a ajuda aí do colesterol. As proteínas, que podem ser periféricas, essas que ficam somente de um lado ou somente do outro, e as proteínas integrais, que atravessam a membrana de um lado ao outro. Por último, as glicoproteínas e glicolipídios. Glicoproteína, o nome já está falando, né? É a glicose, o carboidrato, com a proteína. Ou a glicose com o lipídio. Então, glicoproteína e glicolipídio. Esses glicolipídios e glicoproteínas formam o que nós chamamos de glicocálix. O glicocálix ajuda uma célula a reconhecer a outra. Falamos então da composição e agora das propriedades. A membrana plasmática tem várias propriedades, porém essas são as principais. Delimita a célula, então ela dá o limite para a célula, ela envolve toda a célula. E por ela envolver toda a célula, não existe porta de entrada e saída. E aí vem a segunda propriedade da membrana, que é a permeabilidade seletiva. Ela deixa as substâncias entrarem ou saírem da célula, selecionando essas substâncias. Na verdade, ela seleciona essas substâncias pelo tamanho que elas têm, ok? Como é que essas substâncias passam? Ou elas irão passar pelos lipídios, ou elas irão passar pelas proteínas. E se a substância for grande demais
e quiser passar, não passa, tá? Não dá para atravessar a membrana se a substância for muito grande. Então, ela tem que ser uma substância pequena, por isso o processo de hidrólise, né? Para quebrar as substâncias e deixarem elas pequenas o suficiente para elas poderem entrar nas nossas células. A permeabilidade seletiva, nós podemos chamar também de transportes através da membrana, porque vai atravessar a membrana. Ela pode ser dividida em transporte passivo e transporte ativo. Transporte passivo, não ocorre gasto de energia, porque esse processo vai acontecer a favor do gradiente de concentração. Então, um exemplo, pensa lá na sala de aula e o amiguinho lá no fundo espirra aquele desodorante fedido embaixo do blusão para ninguém perceber. Mas não dá nem um minuto, a sala inteira já está sentindo o cheiro, né? Então, o cheiro ele foi a favor do gradiente. Foi de onde tinha muito perfume para o lado da sala que não tinha. A tendência desse tipo de transporte é igualar as concentrações. Então, no caso lá da sala de aula, vai igualar o perfume no fundo e na frente da sala, ok? No caso da célula, vai igualar as concentrações dentro e fora da célula. Existem 3 tipos desse transporte, chamado difusão simples, difusão facilitada e osmose. Transporte ativo. Nesse transporte vai ocorrer gasto de energia justamente para que as concentrações não se igualem. Então, tá lá na sala de aula, um amigo passou desodorante e você não quer o cheiro lá em você. Aí você vai abanar, você vai assoprar, vai ligar o ventilador, vai gastar energia de alguma maneira para fazer o perfume ficar lá no fundo da sala e não chegar em você. Esse é um transporte ativo, tá? E ele é único, não existem tipos, ok? Então, dividimos aí o transporte pela membrana em 2. Transporte passivo, onde ocorre gasto de energia e as concentrações tendem à igualdade. E o ativo, onde não ocorre gasto de energia e as concentrações tendem a ficar diferentes. Vamos começar pelo transporte passivo do tipo difusão simples. Então, primeira coisa, nós temos que saber o que é soluto e o que é solvente, ok? Então, eu tenho aqui uma jarra de água com açúcar, ok? O açúcar é o soluto e a água é o solvente. Juntando o açúcar com a água, o soluto com o solvente, nós temos uma solução, tá? Uma outra coisa importante, se eu aumentar a quantidade de açúcar, ok? E aí, você acha que vai ficar um meio mais concentrado ou menos concentrado? Pensa lá, você pegou um copo de água e colocou uma colher de tangue. Aí você achou que precisava de mais uma e colocou mais uma colher de tangue. Aí colocou uma terceira colher de tangue. Você acha que o suco ficou muito o quê? Concentrado? Normalmente a gente faz essa relação, tá? De concentração com a quantidade de soluto na solução. Então, quando eu coloquei muito açúcar na água, a água ficou muito doce. A concentração aumentou, certo? Quando eu coloquei muito tangue na água, o que aconteceu? O suco ficou muito forte. Então, está muito concentrado, ok? Então, vamos lá. Na difusão simples, vai ocorrer passagem do soluto. É bem aquele exemplo lá do perfume, né? O amigo jogou, espirrou o perfume foi do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, a gente representa assim, ó, soluto do mais
para o menos. Essa é uma difusão simples. Olha o exemplo aí, ó. Tem muito soluto do lado esquerdo e ele atravessa a membrana permeável, né? A membrana plasmática ela é semipermeável, porque ela não vai deixar passar tudo, né? E aí, os dois meios acabam ficando com a mesma concentração. Outro tipo de transporte passivo é a difusão facilitada. É a mesma situação, gente. O soluto passa do mais para o menos. O que tem de diferente agora? A diferença é que tem uma proteína ajudando essa substância a passar. Porque ela é muito grande, ó, e ela não consegue passar sozinha pelos lipídios. Olha lá a proteína ajudando a substância a passar de um lado para o outro. Então, a proteína está facilitando o processo. Está passando o soluto de onde tem mais para onde tem menos, ok? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Nós temos aí uma célula, ok? E ao lado dela nós temos sangue. No sangue eu tenho muito gás oxigênio, uma grande quantidade de gás oxigênio. Vou pôr aqui, muito oxigênio. A célula gasta oxigênio, então ela acaba tendo pouco oxigênio. Então tem muito oxigênio no sangue, pouco oxigênio dentro da célula. O que vai acontecer com esse oxigênio? Ele vai entrar na célula. O gás oxigênio é uma molécula pequena, ele passa livremente pelos lipídios. Então, é um processo de difusão simples. Essa célula que está gastando esse gás oxigênio, ela está produzindo gás carbônico. Então, ela fica cheia de gás carbônico. E o sangue rico em gás oxigênio é pobre em gás carbônico. Por quê? O que será que vai acontecer agora com esse gás carbônico? Ele vai sair. Então, o que favorece a troca de gases, oxigênio e gás carbônico entre a célula e o sangue é a diferença na concentração. Já que existe uma diferença, isso facilita o oxigênio entrar na célula e o gás carbônico sair da célula. Lembrando que tanto o gás oxigênio quanto o gás carbônico são moléculas pequenas e elas conseguem atravessar a membrana plasmática pelos lipídios. Então, nós chamamos de difusão simples. Agora, vamos falar de uma outra situação. Uma molécula de glicose, C6H12O6, é bem maior do que um CO2 e um O2. Ela não vai conseguir passar pelo lipídio, mas ela precisa entrar na célula, porque ela tem que dar energia para a célula. Então, a diferença de concentração, mais glicose fora e menos dentro, vai favorecer que essa glicose entre na célula. Porém, para ela entrar na célula, ela precisa de uma ajuda. E essa ajuda é uma proteína de membrana. Essa glicose, então, ela vai entrar pela proteína. Chamamos, então, esse transporte de difusão facilitada. Percebam que na difusão, o soluto passa sempre do meio mais concentrado para o menos. Ó, mais concentrado para o menos. Do mais para o menos. Tá? Não importa se entra ou sai da célula. O que importa é a concentração. Então, sempre vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. O que faz a difusão simples ser diferente da facilitada? O tamanho da molécula que está passando. Se é uma molécula pequena, passa pelos lipídios. Se é uma molécula maior, tem que ter ajuda da proteína.